Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e seguintes. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Amém, irmãos? Senhor, eis a tua palavra. Por tua graça, com a tua unção, fala através da minha vida. Eu quero que o Senhor ministre a palavra através da minha vida a todos que hão de ouvi-la. E que o teu nome, Jesus, seja glorificado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse evangelho tem que ser pregado a toda criatura, irmãos. A Bíblia diz aqui, uma pregação textual, vindo a plenitude dos tempos. O que é plenitude dos tempos? Plenitude dos tempos é o fim dos tempos. Já quando Jesus veio, já era plenitude dos tempos. Já era final dos tempos. Então Deus enviou seu Filho, e ele foi nascido de mulher, e nascido sob a lei. Significa que Jesus não teve uma aparição, não é, instantânea, porém ele foi gerado numa virgem, ele nasceu de uma mulher como nós, e ele nasceu sob a lei. Então a Bíblia é clara ao dizer que Jesus não pulou barreira nenhuma, ele veio semelhante a nós, semelhante, e nasceu sob a lei. Que lei? A lei mosaica, que inclui os 10 mandamentos. Jesus nasceu debaixo dos 10 mandamentos. E a Bíblia aqui relata bem claro que ele veio remir os que estavam debaixo da lei. Veja, remir é perdoar, é salvar, é pagar. Jesus pagou nossa dívida de pecados. Nós éramos devedores a Deus quanto aos nossos pecados. Nós não poderíamos de forma alguma entrarmos na glória de Deus, e nós éramos criaturas de Deus, criaturas racionais. Veja bem que no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus diz isto, ele diz, ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Olha bem, ele não disse ide pelo mundo e pregai o Evangelho ao todo filho, não. Ele disse a toda criatura. Por quê? Porque debaixo da lei nós éramos criaturas racionais, humanas, perdidas, sem salvação. Então Jesus veio remir. Remir é pagar. O que é remissão de dívida? É pagamento de dívida. Imagine que a gente tem uma dívida no banco e precisamos remir aquela dívida. O que significa? Pagar aquela dívida. Nós temos uma dívida tributária, nós temos que remir a dívida. Remir significa pagar. Então Jesus, nascido de mulher, debaixo da lei, veio pagar os que estavam debaixo da lei. Quem estava debaixo da lei? Toda a raça humana. Toda a raça humana nasceu debaixo da lei. Que lei? A lei de Deus, o decálogo, os 10 mandamentos.
Se não existisse lei, não poderia existir condenação. Deus não condenaria o homem se não tivesse lei, porém existe lei. Os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos diz aquilo que o homem deve fazer, a mulher deve fazer. Porém, nós não somos capazes de cumprir a lei. Veja bem. Então, a lei que é perfeita, que é santa, o mandamento que é justo, nos tornou motivo de condenação para nós. Nós estávamos debaixo da lei. Jesus veio debaixo da lei, cumpriu toda a lei de Deus e nos adotou como filhos. Olha que coisa tremenda. Jesus veio remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porém, só pode receber a adoção de filhos os que querem ser adotados. A adoção de filho não é feita sem a vontade do ser humano. Nós precisamos desejar ser adotados por Jesus. Eis a questão. E isso implica e significa que nós temos que decidir isso, porque da parte de Deus já foi decidido, já foi feito. Porém, Deus espera que todo ser humano queira ser adotado por Jesus, compreendeu? Mas tem muita gente que diz assim: não, eu não sou pecador, eu não mato, eu não roubo e eu não adultero. O que essas pessoas estão dizendo na verdade? Que não precisam ser remidos por Jesus, que não necessitam da salvação. Por quê? Porque eles próprios merecem ser salvos. E quando uma pessoa diz isto para Deus, ela é julgada pelos 10 mandamentos, compreendeu? A pessoa é julgada pela lei, pelos 10 mandamentos. Então lá está escrito, não é? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quando a pessoa ama, em primeiro lugar, a si própria, ama o dinheiro em primeiro lugar, ama a vida na terra em primeiro lugar, ama os bens em primeiro lugar, ela já descumpriu o primeiro mandamento. Compreenderam? Quando diz, honra teu pai e tua mãe, e a pessoa briga com o pai, briga com a mãe, a pessoa desfaz de Deus, a pessoa acaba desonrando o pai e a mãe, e desta forma está desfazendo desse mandamento. Quando a lei diz, não cobiçará os bens do teu próximo, e a pessoa deseja os bens do próximo, tem inveja do próximo, compreendeu? Já descumpriu a lei. Tiago diz o seguinte: aquele que cumprir toda a lei e descumpri-la um só dos mandamentos, torna-se culpado de todos. Então veja bem, que aqueles que rejeitam a remissão por Jesus, já estão condenados. Porque abre-se o livro das obras, e Deus examina a pessoa, desde o seu nascimento até a sua partida para a eternidade. E Deus vai mostrar o ponto onde Jesus diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E muita gente tem ódio no seu coração. Então Moisés disse, não matarás.
A pessoa diz: eu não matei. Mas Deus vai dizer: você matou quando você teve ódio de fulano, de ciclano e de beltrano. Então você descumpriu a minha lei, está condenado. Está entendendo agora? A Bíblia diz: não cobiçarás os bens do teu próximo, a mulher do teu próximo. E Deus vai mostrar todos os pontos que a pessoa descumpriu a lei nesse ponto. E serão amarrados de mãos e pés e jogados no fogo do inferno. Esta é a verdade. Agora, vai se abrir o livro da vida, e no livro da vida tem a tua adoção, tem a minha adoção, tem a nossa adoção. O que é adoção? Adoção é quando nós recebemos Jesus como Salvador e Senhor. Jesus nos adota como filhos, e nós passamos de criaturas a filhos de Deus. Compreendeu? Glória a Deus. Quando passamos a ser filhos de Deus, o nosso nome passa no registro do céu, escrito livro da vida. Quando você nasceu, quando eu nasci, quando todos nós nascemos, os nossos pais foram no cartório e registraram o nosso nome. Nasceu tal dia, nasceu tal hora, nasceu em tal cidade, nasceu em tal hospital. Pai fulano de tal, mãe fulana de tal, e tem o registro do nosso nascimento. Não é assim? Quando nós nascemos de Deus, Deus escreve o momento que você nasceu, que você foi gerado por Deus pela palavra, foi salvo através da obra expiatória de Cristo Jesus, pela ação do Espírito de Deus. Então você tem ali o seu nome. E que nome nós temos nesse livro da vida? A Bíblia diz que há um novo nome. Nós temos um novo nome no livro da vida. Cada um de nós vai saber, quando entrar no paraíso, o novo nome que Deus te deu. Aleluia. Há um novo nome na glória. Aleluia. Há uma certidão de nascimento na glória. Então, quando nós nascemos de Jesus, Jesus diz o seguinte: os teus pecados foram perdoados. Você não será julgado pelo livro da lei, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, verso 2. Olha que coisa tremenda. Então existe duas leis. Quais? O decálogo e a nova lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Jesus, ele quando veio, ele mudou a lei. Hebreus 7:12. Qual lei ele mudou? A lei para receber os adotados, os que são adotados no seu nome, os que nasceram de novo, não da carne e nem do sangue, isto é, nem do seu pai, nem da sua mãe, nem do meu pai, nem da minha mãe, nem dos nossos pais, nem das nossas mães, mas nascemos de Deus. João capítulo 1, versículo 11 a 13. Quando nascemos de Deus, então somos filhos de Deus, em Cristo Jesus, que Jesus tirou nosso pecado e nós pudemos ser adotados como filho e filha, aleluia. Qual é a consequência de termos sido adotados como filhos? E por que sois filhos? Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Veja bem,
Quem é o Espírito do Filho? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é Jesus dentro de nós. Ele diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei lá e cearei com ele, e ele ceará comigo. Glória a Deus. Olha que palavra poderosa. O Espírito do seu Filho é o Espírito Santo. O Espírito Santo entra em nosso coração quando recebemos Jesus como Salvador e Senhor. Então Deus remiu nossos pecados em Cristo, nos adotou como filhos em Cristo e colocou dentro de nós o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Você pode dizer para Deus agora: meu Pai, papai, paizinho, porque Jesus te remiu, te salvou, te perdoou, e você tem a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Oh! E qual é o resultado de ser filho de Deus? Você não é mais servo. Servo de quem? Do pecado. Eu não sou mais servo do pecado. Nós não somos mais servos do pecado. Para dizer em outras palavras, não somos mais servos de Satanás, mas filho. Filho de quem? De Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Veja, herdeiros de Deus por Cristo. Por que isto? Porque o filho é herdeiro do pai e da mãe. Aqui na terra, nós somos herdeiros dos nossos pais que passaram pela terra. Tanto que quando eles falecem, os bens que os nossos pais tinham passam todos para os filhos. Compreendeu? Quais filhos? Os que estão registrados no cartório. Existe filho natural e filho adotivo. O filho adotivo tem o mesmo direito do filho natural. O filho adotivo passa a ter direito aos bens, assim como o filho natural tem direito aos bens. Espiritualmente, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nos tornamos filhos de Deus adotivos. Em quem? Em Cristo Jesus. Então tudo que Jesus tem passa a ser nosso também. Oh, olha só, glória a Deus. Vocês são capazes de compreender a profundidade do que está sendo dito nessa noite? Aleluia, é para se alegrar. Você não é filho por causa da cor do seu cabelo, por causa da sua fisionomia, porque você faz ou deixa de fazer alguma coisa, porque você procura ser bonzinho aqui na terra. Você não é filho por causa disso. Você é filho porque Jesus te fez filho. Glória a Deus. É Ele que nos fez filhos, é Ele que nos adotou. De todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, Ele nos adotou como filhos. Glória a Deus. E a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 19, se eu não me engano, verso 16, o seguinte: o testador deixou os bens para nós, porque Ele morreu por nós. E quem é o testador? É Deus. E quem foi que morreu? Jesus. Então Jesus é Deus, aleluia, manifesto em carne. Glória a Deus. Isaías 7,14, o seu nome é Emanuel. Emanuel, Mateus 1,23 é Deus conosco. O seu nome é Deus forte, é Pai da eternidade e é Príncipe da paz. Isaías 9,6, glória a Deus. Então o sangue de Deus foi derramado por nossos pecados. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Então o testador morreu como homem. E porque o testador morreu como homem,
Ele nos adotou como filhos e Ele nos dá os seus bens. Quais são os seus bens? O direito à vida eterna, o direito a entrar na cidade pelas portas, o direito de morar nas mansões celestiais onde Deus habita, onde Jesus habita, onde Jesus está. Nós estaremos. Oh, labassurri me canta, labassurianda. Eis que vos dou uma casa e não turbeis vossos corações, porque na casa do Pai tem muitas moradas, e se não fosse assim eu vou-lhe teria dito. Eu vou preparar-vos lugar, e quando vos preparar lugar, voltarei para vós, e vos levarei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 e seguintes. Veja como é importante ser crente em Cristo. Veja como é valioso ser cristão de verdade. Veja como vale a pena gastar tempo aqui na terra para ouvir a palavra e ser fortalecido na palavra de Deus. Aleluia! E se pecarmos, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, como sumo sacerdote. Ele está dizendo para o Pai: os pecados desses filhos eu já paguei, eles não devem mais nada, e se você confessar o teu pecado para Ele, Ele te perdoa, Ele te purifica, e Ele declara que a injustiça não tem poder sobre a tua vida. Glória a Deus. Esse é o Evangelho, essa é a boa nova de salvação. Aleluia. Como Deus é maravilhoso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ter a vida eterna é quando somos adotados filhos de Deus. Ter a vida eterna é quando temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Que Espírito Santo? É Jesus, é o Espírito de Cristo, é o Espírito do Senhor. Os que não têm o Espírito de Cristo não são dele, está na Bíblia, Romanos 8:9. Mas o Espírito de Cristo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, que somos lavados no sangue do Cordeiro. Aleluia. Uma palavra para o crente: creia que você nasceu de novo. Nasceu em Cristo Jesus. E porque nasceu em Cristo Jesus, você é filho dele, eu sou filho dele, nós somos filhos dele. Creia que fomos adotados por ele como filhos. Creia que o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, habita dentro de nós, glória a Deus. E creia que somos herdeiros de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, aleluia. Por isso temos a vida eterna, por isso temos direito aos bens maiores. Veja bem, o que vale esses bens da terra tem valor relativo, não é absoluto, porque aqui tem tempo, e nesse tempo, cada um de nós vai partindo para Deus, ou seja, com a morte natural, ou vai ser com o arrebatamento da igreja. Mas na eternidade, eternamente, viveremos na casa que Jesus preparou para nós. Onde não existe morte, onde não existe dor, onde não existe enfermidade, onde não existe doença, onde as primeiras coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Compreenderam isto? Então, se nós quisermos pensar forte no futuro, pensa na moradia eterna. Aleluia. É lá que vale. É lá que vale eternamente. Glória a Deus. Amém, irmãos? Feche os seus olhos por um instante. No seu coração, glorifique a Deus, dizendo: o Senhor me fez idôneo para a vida eterna. O Senhor me deu a vida eterna.
O Senhor me transformou em teu filho. O Senhor me dá em Cristo Jesus os bens eternos, para que eu possa gozar eternamente na glória, aleluia. Agora diga com fé, e se possível até com a voz alta, de Jesus Cristo: Tu és o Filho do Deus vivo. O Senhor ressuscitou dos mortos. O Senhor pagou meus pecados. E o Senhor me deu a vida eterna. E eu creio, e eu torno a te confessar, como Salvador e como Senhor da minha vida. Amém. E aqueles que estão online, aqueles que estão ouvindo a palavra, onde o Evangelho vai chegar longe, receba Jesus nesta noite. Diga: Jesus, Tu és o Filho do Deus vivo. Eu te recebo em meu coração, como meu Salvador e Senhor. Eu creio que os meus pecados foram pagos, mediante o Teu sangue, que o Teu Espírito passa a habitar em mim, e que eu sou agora Teu Filho, e tenho direito aos bens eternos com Cristo Jesus. Amém, irmãos? Essa é a palavra que foi entregue na noite de hoje, para a glória de Deus. Amém?